pessoal, tudo bem? Nós hoje estamos voltando aqui com aquela nossa proposta de vídeos voltados a ajudar aí o pessoal no dia a dia da escrita, nos e-mails, para que as pessoas no mundo corporativo, no mundo do trabalho, evitem construir uma imagem negativa por conta de erros que não são erros difíceis aí da gente eliminar, são erros fáceis de você tirar da sua vida se você prestar um pouquinho atenção no uso que você faz da linguagem nos seus e-mails, certo? A linguagem no mundo do trabalho, um elemento que faz com que você seja reconhecido pelo outro e as suas qualidades profissionais são em larga medida associadas à qualidade da linguagem que você usa, certo? Pensa bem, você sempre avalia o outro pela linguagem dele, não é? Então saiba que o outro também avalia você pela sua linguagem. Pensando nisso, capriche sempre para que você seja, avaliado da melhor maneira possível. Eu trouxe hoje um exemplo, eu procurei aí fazer algumas alterações para poupar autores, mas de uma mensagem que eu recebi há pouco tempo. Informamos que o uniforme de inverno que os alunos das turmas de ensino médio usam poderão ser usados também pelas turmas de ensino fundamental. Nesse e-mail há dois erros, amigos. Um erro de concordância e um erro de pontuação. Ambos derivados do mesmo problema sintático. Qual o problema sintático que a pessoa que escreveu teve? Ela não fez a relação do sujeito com o verbo. Porque se você fizer a relação do sujeito com o verbo, você não erra a concordância, porque você que acompanha o nosso canal sabe que o verbo concorda com o seu sujeito. E se você fizer a relação do sujeito com o verbo, você também não vai errar a pontuação, porque você nunca vai separar o verbo e o sujeito por uma vírgula, porque esse é um erro de pontuação que a gente não pode cometer, certo? Não pode cometer nenhum, mas esse é um erro assim fundamental, um erro que é grave, tá? Bom, informamos aqui o sujeito nós informamos alguma coisa. Ótimo, não teve erro nenhum com informamos. Que o uniforme de inverno que os alunos das turmas de ensino médio usam poderão ser usados também pelos alunos de ensino fundamental. Amigos, quem é que poderá ser usado pelas turmas de ensino fundamental? O uniforme poderão ser usados? Não. O que aconteceu aqui, Houve uma sequência aqui na construção que fez com que o sujeito ficasse longe do verbo. Lembra o nosso outro erro de e-mail? Por que houve a concordância errada? Porque o sujeito estava depois do verbo. Quando o sujeito está muito distante do verbo, as pessoas também tropeçam na concordância. Não importa a distância entre o sujeito e o verbo, não importa se o sujeito está antes ou depois do verbo, você deve concordar o verbo com o sujeito. Nesse caso, o uniforme poderá ser usado, certo? O uniforme de inverno poderá ser usado também pelas turmas de ensino fundamental. Outro erro. Quem é mesmo o sujeito? O uniforme. Quem é o verbo? Aqui eu tenho uma locução, Poderá ser usado. Ótimo. Eu não posso, em nenhuma hipótese, separar o sujeito do verbo por uma vírgula. O que a pessoa aqui poderia fazer? Poderia isolar essa oração aqui, que é uma oração adjetiva, colocando uma vírgula antes e uma vírgula depois. Percebam que esse elemento aqui que eu sublinhei, que ficaria entre vírgulas, poderia ser pensado na minha sentença. Informamos que o uniforme
Ótimo, funcionou. Eu poderia então ter 2 vírgulas. Do jeito que eu tinha, uma eu não posso ter de jeito nenhum. Ou seja, ou eu isolaria aquela construção sublinhada com uma vírgula antes e uma vírgula depois, ou eu não usaria nenhuma vírgula, o que é, inclusive, a opção mais adequada aqui, uma vez que essa oração está especificando o uniforme do qual se está falando. Então, o ideal, mas Patrícia, assim, sem nenhuma vírgula, é o correto. Muito melhor do que achar que tem uma vírgula e colocar a vírgula errada só para ter uma vírgula ali enfeitando a sentença. Não está enfeitando, não, está enfeiando. Agora eu vou te dizer por que a pessoa colocou a vírgula aqui. Informamos que o uniforme de inverno que os alunos das turmas de ensino médio usam poderá ser usado também pelos alunos de ensino fundamental. Acho que a pessoa deu uma respiradinha, não deu, gente? E aí, acha que respirou, bota a vírgula. Erro! Esquece, amigo! Vírgula é uma coisa, respiração é outra. Entre o sujeito e o verbo, você pode respirar quantas vezes você quiser, mas não pode colocar vírgula nunca. Tudo bem? Ó, me espera aí que tem mais dica para você não errar nunca mais. Um beijo!